like a Hellcat. Bom pessoal, hoje estou começando aqui o assunto sobre condição de existência de um triângulo e aí vou fazer uma introdução básica para vocês sobre essa condição de existência. Então, quando você tem um triângulo, de fato, você sabe que possui determinadas medidas. Cada lado de um triângulo vai possuir uma medida. E essa medida não é só você colocar e atribuir valores quaisquer. Ele precisa atender justamente a condição de existência, que é essa que eu vou mostrar agora. Então, o módulo da diferença, quando você tiver um triângulo, o que é que acontece? Você vai pegar dois lados. E aí, o módulo da diferença desses dois lados que você pegou de um triângulo precisa ser menor aí que a medida do terceiro lado. Você não pegou dois? Vai sobrar um lado. Então, o módulo da diferença, ou seja, da subtração dessas medidas que você pegou, tem que ser um resultado menor do que o outro lado que você não envolveu na jogada. Assim como também esses mesmos dois lados que você pegou, a soma, aqui ó, a soma das medidas desses mesmos dois lados do triângulo deve ser o que? Um resultado, uma medida maior do que a medida desse mesmo terceiro lado que ficou de fora na jogada. Então, como exemplo, eu tenho aqui ó, um triângulo, tá? Em que as medidas dele foi dada para mim na questão. E eu preciso saber se de fato esse triângulo existe, se ele satisfaz a condição de existência. Então, como você deve agir para saber se realmente de fato é válida a condição de existência? Você vai pegar dois, vamos supor, vou pegar o 6 e o 8. Então, eu preciso ter aqui o módulo da diferença entre essas duas medidas. Para quem não se lembra, o módulo é aquele sinalzinho, aquele símbolo que faz com que o número, quando ele estiver negativo, ele fique positivo. O módulo aí, na teoria matemática, ele é justamente para representar a distância, tá? E a distância sempre é necessária ser uma distância positiva. Então, ó, vou pegar o 6 e o 8, então o que é que acontece? O módulo da diferença entre essas duas medidas, preferência você pega sempre a maior menos a menor, ele precisa ser o que? Menor que a terceira medida, que é quem? 10. E eu sei o que? Que a soma desses mesmos dois caras, que é o que tem dito ali em cima, precisa ser o que? Um valor maior do que esse terceiro lado. Se isso de fato acontecer, beleza. A mesma coisa você vai pegar, fiz aqui ó, com esse, vou ter que escolher agora as outras duas medidas. Como? Eu posso pegar agora o 6 e o 10. Você vai fazer esse mesmo procedimento trocando. Cada medida precisa aparecer aqui uma vez. Então foi a vez do 10 aparecer, a próxima vez ó, vai ser de quem? Do 8 aparecer. Então, se eu pego o 8, o que é que eu preciso ter para atender a condição de existência? Que o módulo de 10 menos 6 seja menor que 8. E que a soma do 10 mais 6 seja um valor maior aí que 8. Se isso de fato acontecer, beleza. E aí você continua o próximo procedimento, que é quem? A vez do 6, ó. Fica aqui. Então, observe que você vai fazer com os três. Sempre você faz com os três. Se em um falhar, pronto, acabou. Já o triângulo, aquele triângulo, ele não existe. Não atende às condições de existência. Ele não pode ser desenhado, não pode ser construído. Então, ó, se eu peguei o 6, vou pegar aqui ó, o 10 menos o 8. Como eu falei, sempre é bom você pegar a medida maior menos a menor, porque já vai dar positivo, tá? E aqui o 10 mais 8. Então agora vamos verificar, tá? Ó, 8 menos 6 é 2, 2 é menor que 10, beleza, ok, então aqui foi. O 8 mais 6 é 14, 14 é menor que 10, beleza, então ó, pro 10 valeu, a condição aqui no 10 existe. Vamos ver a condição no 8, 10 menos 6, 4, beleza,
10 mais 6, 16. É maior que 8. Então, satisfez também a condição no 8. Agora vamos ver no 6. 10 menos 8, 2. É menor que 6, beleza. E 10 mais 8, 18. Maior que 6, beleza. Então, ó, de fato, a condição de existência serviu aqui, ó, para os três lados, tá? Para os três lados do triângulo, ou seja, significa que o triângulo realmente existe. Agora um exemplo aqui, ó, quando o triângulo ele não existe, você vai ver que vai falhar em um. Vamos pegar, por exemplo, aqui o 6. Vamos escolher o 6 aqui no meio. Então eu preciso que o módulo de 10 menos 2 seja um resultado menor que 6 e que a soma de 2 mais 10 ou 10 mais 2, tá? Precisa ser maior que 6. Então você verifica aqui, ó, que 10 mais 2, beleza, é 12, é maior que 6. Mas se você pegar aqui, ó, 10 menos 2 é 8. 8 é menor que 6, então observe que falha aqui, ó, porque o 8 é maior que o 6. E aqui nós estamos afirmando que o 8 é menor que, tá vendo? Olha aqui, menor que o 6. E isso é mentira. Então aqui, ó, já no 6 falha. Então quando já falha em 1, você já termina por aí. Por quê? Porque você já sabe que aquela condição ali já não existe. Precisa atender de forma correta nas três. Se você for tentar, por exemplo, aqui, ó, com 10, você vai ter aqui que o módulo de 6 menos 2 precisa ser menor que 10 e a soma maior que 10. Observe que 6 menos 2 é 4, é menor que 10, beleza. E 6 mais 2 é 8. 8 é maior que 10, ou seja, 10 é menor que 8? Não, né? Então significa que também falha aqui na segunda. Existem condições que você pega as duas primeiras e dá certo, mas quando você chega na última, ela falha. Então põe na cabeça, se falhar pelo menos em uma, já significa que o triângulo ele não existe. Por quê? Porque ele não atende aí as condições de existência de um triângulo.